A vida moderna está te deixando depressivo, entediado, desmotivado. Eu sempre senti isso, mas nunca consegui entender exatamente o porquê. E aí, pesquisando sobre isso, semana passada, assisti alguns vídeos, um TED Talk, li uns artigos sobre e me acendeu uma luz, porque eu ganhei um pouco mais de compreensão sobre o porquê que essa nossa vida aqui nos anos 2026, mas na verdade nas últimas décadas todas, tem deixado a gente tão para baixo, né? A maioria das pessoas que você encontra por aí, seus amigos, sua família, tenho certeza que você percebe, conversando com essas pessoas, que elas não sentem aquele entusiasmo de viver, né? Não sentem que estão vivendo o máximo do seu potencial. Parece que todo mundo tá ali meio que num limbo, né? Tipo, estagnado de certa forma. Trabalho, aí vai pra academia, aí vai no bar comer alguma coisinha, aí final de semana vai no shopping, viaja ali 1 ou 2 vezes por ano para aqueles lugares que todo mundo vai. E a vida parece que é meio que isso, não tem muito mais que isso na nossa vida. E assim, se a gente estivesse feliz e satisfeito com isso, não teria problema nenhum. Mas a maioria das pessoas que você vê por aí não estão felizes e satisfeitas. Pelo contrário, elas estão sentindo que tem alguma coisa errada. E na internet você vê isso, né? Você entra nos fóruns aí, nas redes sociais e vê todo mundo, parece que está comentando sobre isso, né? Tá em meio de saco cheio com a sociedade e com o mundo. E por quê, né? Então eu assisti um TED Talk de um psicanalista, psiquiatra ele era. Esqueci o nome dele. Eu vou achar e vou colocar na descrição aqui do vídeo. Mas é muito legal o vídeo. O que ele está explicando? Basicamente, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele foi desenvolvido aí ao longo de centenas de milhares de anos, talvez milhões de anos, se você for pensar desde os primeiros hominídeos ali e os primatas. Mas por muito tempo, a nossa biologia, ela se desenvolveu de uma forma em que a gente tem desejos gerados pelas nossas necessidades básicas. Então, por exemplo, você sente fome. O que é a fome? O seu corpo precisa de calorias, porque viver gasta energia, respirar gasta energia, né? Fazer tudo se mexer gasta energia. Então você precisa de energia, você precisa de calorias. O seu corpo, para que você vá atrás de conseguir mais calorias, te dá fome. E a fome te dá um desejo de comida. Então você está ali, vamos imaginar ali da época das cavernas, e aí o estômago está roncando, você sente aquela fome, o seu cérebro, sua mente brilhante, te dá uma ideia. Nossa, que vontade de comer uma maçã, por exemplo, tá? Vamos imaginar que você era vegano aí. Se você não era vegano, então te deu vontade de comer um bifão. Você precisa ir atrás disso. Então esse desejo, inevitavelmente, vai despertar uma busca. Por quê? A gente vivia, pela maior parte da existência humana e animal, em uma época onde nada está disponível para você, assim, de mão beijada e cai do céu na tua mão, no teu colo. Você precisa ir atrás das coisas. Então, se te deu vontade de comer uma maçã, por exemplo, porque você está com fome, você precisa ir até a macieira, colher uma maçã e comer a maçã. Não tem outro jeito. Não tem como você comprar a maçã de alguém, não tem como você pedir no iFood uma maçã. Você tem que ir até a maçã, que está numa macieira, porque é assim que elas nascem, e colher a maçã e comer a maçã. Se você quer carne, mesma coisa. A carne não está no refrigerados ali do supermercado. Ela está em um animal vivo. E você precisa matar esse animal e pegar a carne dele. E o animal não quer ser morto e vai fugir de você. Então você vai ter que pescar, vai ter que correr atrás do animal, vai ter que emboscar ele, vai ter que fazer de algum jeito, caçar ele com arco e flecha, matar um animal para você pegar a carne dele e poder consumir aquelas calorias e proteínas, macronutrientes que tem naquela carne. Então, ao longo de milhões de anos, ou centenas de milhares de anos para a espécie humana, a gente desenvolveu esse mecanismo de desejo baseado em necessidades básicas, requer uma busca que envolve esforço, certo? Então, quero o animal, quero a maçã, uma busca, vou atrás disso, exige esforço, gasto de calorias,
pensar como é que eu vou fazer, onde que eu vou encontrar o peixe para pescar, preciso de uma vara, como é que eu vou fazer uma vara aqui com o galho e tal. Então pense, estratégia, esforço físico e mental e até social, chamar os amigos para ir junto comigo e tal. E aí você consegue. Quando você chega lá na macieira e colhe a maçã e come aquela maçã que você imaginou, desejou por tanto tempo, primeiro que você supre a sua necessidade vital que você tinha, daquelas calorias, mas segundo que você supre a sua necessidade psicológica, porque se abriu um desejo emocional, psicológico de uma maçã e agora você supriu. E é delicioso comer aquela maçã que foi tão difícil para você conquistar. E delicioso para você comer aquele bife que demorou tanto tempo para você conseguir. E tanto risco, né? E imprevisibilidade. Porque quando você vai até a maçã, primeiro, tem chance de começar a chover no meio do caminho, você é pego numa chuva ali, não existe guarda-chuva, então você vai ficar todo molhado, vai levar dias para secar, tá frio. Você pode ser pego por predadores, né, porque você está indo até a macieira ali, e se aparece um tigre ali, te pega, né? E por tribos rivais também, né? E você está indo ali, você chega na macieira e aí, tem mais 10 ali, né, da outra tribo que também vieram pegar maçã. E agora? Se foi sozinho, quem que vai pegar aquela maçã? Eles vão pegar a maçã, você vai ficar de mão abanando, ou os caras vão te dar uma sova, né? E além disso, tem a imprevisibilidade de você chegar lá e, pô, de repente não tem maçã. Já colheram todas. Ou os bichos já pegaram todas, ou as maçãs estão podres. Já caiu tudo no chão, tá tudo podre. Então, a imprevisibilidade e o risco associado com todas as suas buscas gera uma recompensa ainda maior quando você consegue. Teve vontade da maçã, teve vontade da carne, conseguiu, teve sucesso, venceu os riscos, venceu toda a imprevisibilidade e conseguiu. Aquilo te faz muito feliz, te dá um nível de satisfação muito alto, né? Uma recompensa grande pelo seu esforço. E agora você está felizão. Porém, novas necessidades básicas surgem. Você fica com fome de novo, ou você fica com sono, ou você precisa se proteger do frio ou do calor, enfim. O tempo todo você tem essas dificuldades, né, que te tiram da sua homeostase, seu estado de perfeito bem-estar, o tempo todo, e você está sempre tendo novas buscas e esforços e recompensas, e a sua vida, ela está redondinha, porque o tempo todo você está em uma busca, despendendo esforço e recebendo recompensas. E isso te traz uma satisfação. Na verdade, não vou nem dizer que traz satisfação, porque quando você vive nesse tipo de situação, você nem questiona qual que é o seu propósito, cadê o sentido das coisas, eu não sei por que eu estou aqui. Você nem questiona isso, porque o tempo todo você está engajado nesse tipo de atividade e isso cria relacionamento social, porque você tem ali sua tribo, seus amigos, tal, seus oponentes, seus adversários. Então você está ali tão envolvido nesse emaranhado de atividades e conexões humanas que a sua vida ela tem de tudo. Ela tem o esforço físico, o psicológico, a estratégia mental para conseguir o que você quer, as relações sociais, tudo, a sua vida está completa, vamos dizer assim, no sentido humano da palavra. Tudo que um ser humano pode fazer, ele está fazendo naquela situação. Agora, vamos trazer isso para o presente, né? O futuro deles ali e o nosso presente. Você está deitado na sua cama, te dá fome. Você pega o seu celular, que está na sua mão, aperta um botão e 10 minutos depois toca o seu interfone porque chegou o entregador do iFood com a sua comida. Pronta. Não é nem que você tem que preparar, está pronta. Em alguns casos, o porteiro vem até na tua porta, ali bate na tua porta e entrega a comida. Você tem que caminhar 10 passos até a porta, pega, abre e come. Em 10 minutos, com um clique de um botão, você foi de necessidade e desejo para cumprido. Bom, por um lado, isso é ótimo, porque a gente não tem mais que enfrentar todo o risco e a imprevisibilidade que a gente tinha antes. Mas assim, nós não somos máquinas e nós não somos programados para o ótimo, para a eficiência, o otimizado. Nós não somos programados para isso. O nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo, nossas emoções, nosso ciclo de dopamina, ele não foi programado para você apertar um botão e ter exatamente aquilo que você quer instantaneamente na sua frente. Por mais que pareça que é a solução perfeita, quando você olha de longe e fala, pô, agora os seres humanos conseguiram tudo que eles querem ao toque de um botão. Mas isso tira todo o esforço, toda a busca, toda a expectativa, a imprevisibilidade, o risco que
te davam uma recompensa muito mais verdadeira e profunda. E agora quando você come aquele alimento que chegou na sua casa, pode ser uma delícia. E ele não está infectado com vermes e bactérias, então você tem uma comida segura, gostosa, ótimo. Supriu suas necessidades, mas não te dá satisfação. Satisfação física. Puta, legal, passou minha fome, gostosa a comida. Mas não te dá senso de conquista, não te dá merecimento. Pô, batalhei por esse prato de comida. E isso, aos poucos, multiplicado por todas as áreas da sua vida, porque eu estou usando só comida como exemplo aqui, mas isso vale para tudo, porque até para arranjar uma namorada ou um namorado, hoje você tem um aplicativo, né, que você aperta um botão e praticamente a pessoa aparece na porta da sua casa. Se você for resumir o que é um aplicativo como o Tinder, você olha as pessoas que estão solteiras e disponíveis, arrasta o dedo de um lado para o outro, acha alguém que você gosta, aperta um botão, a pessoa aperta alguns botões para conversar com você, você aperta alguns botões, de repente a pessoa aparece na sua porta para vocês pedirem uma comida do iFood apertando um botão, assistir um filme na Netflix apertando outro botão, dar uns beijinhos, dar uns amassos e pronto, agora você tem uma namorada ou um namorado. Né? Resumindo, é isso. Acabou a busca, acabou ter que... Nossa, onde que eu vou encontrar? Quero uma namorada. Onde que eu vou encontrar uma namorada? Tem que sair, tem que ir na praça, tem que caminhar, tem que ir no evento do grupo ali, na dança em volta da fogueira, tem que conversar com ela, ver o que a gente tem em comum, tentar mostrar pra ela que eu sou um cara legal, a gente tem que ter aquela compatibilidade, a gente vai pra uma aventura junto, a gente vai ali colher maçã junto, nossa, agora a gente tá namorando. Não tem mais nada disso, não tem mais nada disso. Tudo está ao alcance do toque do seu dedo. E isso traz um grande vazio, porque nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para isso. Assim como o leão, quando você coloca ele na gaiola ali, né? Você põe o bosque aqui em Campinas, por exemplo, tinha leão. Hoje em dia não tem mais leão. Mas tinha leão. Tem hipopótamo no bosque, lá é tipo um zoológico aqui em Campinas. E você vê os animais ali, eles têm tudo. Eles têm comida, tem o veterinário que cuida dele quando eles ficam doentes, né? Nutrição balanceada, proteção da chuva, do vento. Mas você acha que aqueles animais estão felizes? Né? Os animais estão em cativeiro, estão engaiolados. Eles não estão felizes, eles não estão satisfeitos. É que é difícil pra gente, como é que eu vou medir o nível de satisfação de um macaco, de um hipopótamo? É difícil, mas você vê pelo comportamento, né? Na gaiola ali no zoológico, o animal fica andando em círculo de um lado pro outro, tem uma jogatirica, né, aqui no bosque. E eu fui lá, passear com a minha esposa lá, cara, a jaguatirica ela fica andando de um lado pro outro assim, ó, de um lado pro outro, o dia inteiro. Por quê? O que é isso? É sinal de estresse, né? Qualquer pessoa que entende um pouco de animais, você sabe que o animal, quando fica andando de lado para o outro assim, é estresse, é depressão. Ele está precisando de mais espaço, ele está precisando de outros animais da espécie dele para ele conviver, para ele brigar, para ele se relacionar, está precisando caçar, enfim, ele precisa de liberdade. E nós somos assim também, porque nós também temos um lado animal. Aliás, nós somos animais com um lado racional, vamos dizer assim. E hoje em dia não tem mais isso. Nós não somos mais livres. Nós não temos mais acesso a a vastidão das experiências humanas que nós tivemos por centenas de milhares de anos. Acabou isso, né? Nos últimos 10 mil anos desde a agricultura, acabou isso. Porque com a agricultura, né, foi 12 mil anos atrás, você quer maçã? Planta uma macieira no teu quintal. Né? A gente não sabia plantar antes disso. Olha que loucura, a gente não sabia plantar. Aí 12 mil anos atrás a gente aprendeu a plantar. Agora eu planto a macieira. Agora eu quero maçã, tá aqui, tá no quintal. Beleza, ainda tinha que ir lá colher e tal, mas já é mais fácil do que ter que ficar procurando uma macieira no meio do sei lá da onde, a savana. Nem sei onde que crescia a macieira, acho que não era na savana. Mas enfim, e aí hoje em dia é mais fácil ainda, porque surgiu o dinheiro, né? E essa parte do TED Talk ali eu achei muito interessante, quando ele fala do dinheiro. Porque o dinheiro surgiu aí, se eu não me engano, foi cerca de 700 a.C., né, uns 3 mil anos atrás, que surgiu o dinheiro. Pelo que ele falou ali, né? Não fui conferir, mas enfim. Com o dinheiro, você não precisa mais de maçã. Você precisa de dinheiro. E aí você vai e troca seu dinheiro por uma maçã. Não precisa mais de carne. Precisa de dinheiro. Aí você vai e troca seu dinheiro por uma carne. Então, todas as buscas humanas e os desejos humanos, eles se centralizaram em uma coisa: dinheiro. Porque o dinheiro é equivalente a todo o resto que você precisa, ele é um intermediário. E aí você não pensa mais em conseguir o seu objetivo final, e sim conseguir o intermediário, que é o dinheiro. E aí com o dinheiro depois você vê o que você faz. De novo, parece muito prático, muito eficiente.
a gente não teria a sociedade do jeito que é hoje, né? Essas cidades com milhões de pessoas e toda a tecnologia, o progresso, não teria nada disso sem o dinheiro. Se a gente estivesse ainda colhendo fruta né, colhendo plantas e caçando animais, a gente não estaria onde está hoje. Estaria morrendo lá de cólera, de água infectada no Ribeirão. Porém, por outro lado, tudo tem dois lados ou mais, o dinheiro virou a única coisa que a gente busca. E qual que é o problema disso? O problema é o momento de busca, o momento de desejo, o momento de busca e o momento de recompensa são completamente desconectados hoje. Por quê? Lembra o exemplo da maçã e da carne. Estou com fome, quero maçã. O esforço que eu estou fazendo, físico, de ir até a macieira, de subir na macieira, tem a ver com a maçã. Peguei a maçã, comi a maçã. Tudo ali redondinho e relacionado. Agora, hoje em dia, nossa, estou com fome. Aperto um botão no iFood, sai um dinheiro do meu cartão de crédito, que eu não sei nem onde está esse dinheiro, na nuvem, num banco de dados, sei lá onde. Diminui números na minha conta, que não é nem agora que diminui, é no final do mês, quando vence o cartão. Mas esse dinheiro eu ganhei ele 3 meses atrás trabalhando e ele ficou na minha poupança ou no meu investimento, na minha conta corrente. E agora ele foi debitado quando eu comi. Tipo, o que tem a ver? E aí agora eu estou sentado trabalhando na frente do computador para ganhar o dinheiro que vai entrar na minha conta. Daqui 1 mês, 2 meses eu vou gastar esse dinheiro no mercado comprando uma carne congelada. É completamente maluco isso. Para o nosso cérebro animal, para o nosso ciclo de dopamina, de busca e recompensa, é completamente maluco isso. A gente não foi preparado para isso, e eu estou falando preparado biologicamente, pela natureza. A natureza, a evolução, não nos preparou para isso. Então a gente fica completamente perdido. Completamente perdido. Já deve ter visto aqueles experimentos que eles fazem com o ratinho, que os caras assim, o ratinho aperta um botão, ele toma um choque, só que ele ganha comida. E aí o ratinho fica apertando o botão, tomando choque para ganhar comida. Tipo assim, pô, mas ele vai ficar tomando choque? Mas ele precisa de comida. Então, você frita o sistema do animal, né? Quando você faz esse tipo de experimento. Tem um que eles fazem também, o ratinho fica viciado em droga lá e tal. Ele não está preparado para isso. Né? O sistema, assim como a gente, né, se vicia em droga também, porque a nossa biologia, a nossa fisiologia não consegue lidar com aquilo. É uma descarga tão grande de químicos, quando você usa ali uma droga, que você fica viciado, você não consegue resistir àquilo. Seu corpo não tem preparo. E é a mesma coisa com esse mundo aí do dinheiro virtual e tal. A gente não tem preparo. Racionalmente a gente entende. Mas o teu circuito interno de recompensa, de satisfação, de felicidade, nada disso é preenchido com a vida moderna. Olha que loucura, a gente criou uma sociedade que no papel é muito prática, muito cômoda e confortável, mas quando você vai ver na vida real o que está acontecendo com as pessoas, elas estão completamente deprimidas, completamente perdidas, sem sentido, buscando sentido em tudo, né? E aí, o que começa a acontecer? Você vira vítima de mecanismos de dopamina barata, como, por exemplo, as redes sociais. O videozinho curto ali, né, que fica aparecendo no teu feed aí, você vai passando. Hoje em dia você não consegue nem parar, né? Já percebeu isso? Entra numa plataforma, tipo YouTube ou Instagram, tenta chegar numa tela onde as coisas estão paradas, onde nada está mexendo. Não tem como mais. Qualquer tela, antigamente tinha o feed ali, as coisas ficavam paradas. Agora não dá mais. Qualquer tela tem um videozinho que já começou a tocar. Né? Sem som ali, ele começou a tocar. E aí, acabou, outro videozinho começa a tocar. Você não consegue mais parar. E o teu cérebro, né, como você está completamente anestesiado, porque a tua vida está completamente de cabeça para baixo, seu corpo não está entendendo nada do que está acontecendo, que deu fome, você aperta um botão, aparece um negócio na sua frente. A gente não entende o que está acontecendo num nível instintivo, fisiológico. E aí, o que o teu cérebro fica preso? Na novidade ali do feedzinho, né? Feedzinho. São novidades o tempo todo. O teu cérebro entende como novidades. Nossa, uma novidade. Nossa, alguém falou alguma coisa. O que é isso? Olha, uma notícia. Avistaram um OVNI lá no Paraná. O que é isso? E aí você fica o dia inteiro nisso, preso, porque a sua vida não tem mais a menor estrutura. Não tem o menor ciclo de desejo, busca e esforço, recompensa e a satisfação. E você não tem mais um círculo social de amigos, você não tem mais
né, objetivos em comum, você não tem mais inimigos, não que você deve ficar fazendo inimigos, mas inimigos ideológicos, grupos contrários a você, onde vocês vão debater, onde vocês vão ter oportunidade de fazer esportes um contra o outro, fazer guerra um contra o outro. Não tem mais nada disso. Não tem mais nada disso. Nós estamos em cativeiro. Somos animais em cativeiro. E é por isso que você não se sente satisfeito. Só isso. Não é porque você não tem mais dinheiro, não é porque você não é famoso, porque você não tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Não é por isso que você não está satisfeito. Ah, porque você não conseguiu viajar para o Japão, que está todo mundo indo para o Japão agora. Não é por isso que você não está satisfeito. Você não está satisfeito porque você não foi feito para viver em cativeiro e a sociedade moderna é um cativeiro, uma gaiola. Por isso. E aí, a pergunta é, como que a gente resolve isso? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não tenho a resposta. Eu não tenho a resposta. Eu estou fazendo alguns experimentos na minha vida. Estou tentando criar uma rotina mais livre, menos programada, menos confortável, menos previsível, com diversos experimentos que eu estou fazendo no meu dia a dia, para reativar esse circuito primitivo de desejo, busca, recompensa, fugindo um pouco da dopamina barata aí das redes sociais. Eu tenho a suspeita de que essa dopamina barata aí, ela é um dos vilões principais. Eu acho que quando você tira ela, eu não fiz isso ainda, não saí das redes sociais e tal, mas eu desconfio, e eu vou fazer esse teste em breve. Eu desconfio que quando você tira essa dopamina barata, você começa a encontrar outros caminhos de recompensa, que não vai ser o feed ali scrollando. E eu acho que são caminhos mais saudáveis para o nosso corpo e a nossa mente. Já fiz esse experimento vários anos atrás, eu fiquei 6 meses sem nenhuma rede social, tem até um vídeo aqui no canal sobre isso. Fiquei 6 meses sem nenhuma rede social, foi sensacional na época, foi muito bom, eu lembro que foi muito, muito bom. Mas aí eu tava nessa de começar a voltar a produzir conteúdo, e aí eu criava conteúdo, postava, e dava uma clicadinha pra ver o que tinha ali e tal, e acabei voltando. É porque é um vício, nós somos todos viciados. Se você não consegue parar a hora que você quiser, é um vício. Então eu desconfio que seja um dos pilares, cortar esse dispositivo que fica te dando dopamina barata o tempo inteiro. Mas eu acho que tem outros pilares. Eu acho que a construção de uma comunidade presencial de seres humanos, da sua espécie, né? Assim como a jaguatirica ali no bosque, ela quer outras jaguatiricas para interagir, nós precisamos de outros seres humanos para interagir, presencialmente. Eu acho que esse é outro pilar. Seja na igreja, seja no CrossFit, seja no grupo de yoga, no clube de leitura, mas eu acho que a gente tem que ter isso. Acho que esse é outro. Nós estamos muito desconectados das pessoas hoje em dia. Mas tem outras também. Eu acho que tem a imprevisibilidade é importante. Hoje em dia você já sabe qual restaurante você gosta, você vai sempre nele, já sabe qual prato você gosta, você pede sempre ele. E aí se eu te falar, mas vamos naquele outro restaurante. Ah não, mas eu vi umas avaliações no Google Maps, parece que não é muito bom. E aí você nem vai. Né? Você eliminou o risco e a imprevisibilidade da sua vida. Olha como você é esperto. Você não vai mais em restaurante ruim porque você já sabe que é ruim. Pois é, meu amigo, mas o fato de você não ir em restaurantes ruins faz com que você valorize menos os restaurantes bons que você acaba indo, né? Quando você vai no restaurante e come um negócio que de repente você não está muito acostumado e não gosta tanto, te faz apreciar mais aquilo que você tanto gosta. E também te dá a chance de descobrir algo novo. Eu fui, esse final de semana inclusive, fui num restaurante árabe que eu nunca tinha ido, já tinha visto algumas vezes no Google, mas falei, não achei que era muita coisa. Mas fui justamente nessa pegada, falei, quer saber? Vou em um lugar diferente. Vamos, né? Levei a Paola. Vamos em um lugar diferente. Cheguei lá, uma delícia. Melhor restaurante árabe de Campinas, inclusive, chama Al-Kassab, fazendo o marketing deles aqui, não estamos pagando nada. Al-Kassab, lá em Barão Geraldo. Não conhecia, é sensacional, é muito bom. Eu não teria descoberto um restaurante tão bom se eu não tivesse arriscado e ir em um lugar diferente. Eu acho que isso se aplica a tudo. Eu acho que a gente tem que buscar... Nós não fomos feitos para ter o mesmo dia todos os dias.
Eu acho que nós somos feitos para ter dias diferentes, atividades diferentes, pensamentos diferentes. Eu acho isso. Então estou experimentando com isso. Mas e aí, me diga o que vocês pensam. Já pensaram sobre isso? Tem alguma ideia, alguma solução aí para a gente tentar? Vamos discutir sobre, porque somos todos seres humanos em busca de sentido e de uma vida satisfatória e recompensadora. Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dica, alguma ideia, algum tema para a gente conversar. Quem sabe a gente chega em alguma descoberta juntos para ter uma vida muito mais satisfatória. Vejo vocês no próximo vídeo.